Uma simples tarde na floresta se transformou quando Marcelo, um guarda florestal, encontra uma menina perdida e algo ainda mais chocante ao lado dela. Uma decisão rápida pode mudar tudo. Com a ajuda de seu cachorro, o inesperado aconteceu. O que você faria se estivesse no lugar dele? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marcelo amava a vida urbana. Morava em um apartamento espaçoso, comprado com o seu próprio esforço, era sócio de uma empresa, tinha uma esposa amorosa e 3 filhos. Aos olhos da sociedade, ele tinha alcançado o sucesso. Uma carreira sólida, era um bom pai e marido dedicado, alguém admirado por todos. No entanto, com o passar do tempo, tudo começou a mudar. Seus filhos cresceram, e foi aí que o verdadeiro caos começou. Marcelo percebeu, tarde demais, que havia criado jovens sem compromisso. Embora todos tivessem planos de ir para a universidade, nenhum deles levava os estudos a sério. Marcelo e sua esposa, Helena, perceberam que ter um grande apartamento não era tão importante quanto garantir o futuro dos filhos. Decidiram, então, vender o imóvel e irem morar em uma casinha pequena herdada por Helena, de sua mãe. E assim foi feito. Venderam o apartamento, asseguraram a educação dos filhos e compraram 2 pequenos apartamentos para eles. Ainda assim, precisaram pegar alguns empréstimos para completar as compras. Helena, sempre otimista, encorajava Marcelo. Os filhos eram, de fato, a razão da vida deles. Mas com os empréstimos, vieram novos desafios. Todo o dinheiro extra ia para pagar as dívidas, e até o lazer que Marcelo tanto amava, como a pescaria, teve que ser deixado de lado. O custo de manter a vida dos filhos parecia interminável. E para piorar, eles não mostravam gratidão, continuando a viver de maneira desleixada, acreditando que o pai sempre estaria lá para resolver tudo. Mesmo quando os professores reclamavam da falta de empenho dos jovens, isso não os afetava. Eles cresceram acreditando que o dinheiro podia comprar tudo, mas o bolso de Marcelo não era infinito. E quando aquela realidade bateu à porta, as primeiras grandes discussões familiares começaram. Marcelo se via cercado por problemas de todos os lados. Helena, no entanto, sempre se colocava ao lado dos filhos. Marcelo sentia-se exausto, mas não conseguia se afastar daquela responsabilidade. Era como se um sentimento de culpa o obrigasse a continuar sustentando os filhos, mesmo que eles não mostrassem interesse em mudar. O mais frustrante era que, mesmo sem exigir grandes resultados, Marcelo esperava ao menos algum esforço. Não queria pressionar os filhos, mas também não imaginava que a situação chegaria ao ponto em que estava. Os 3 filhos, com idades próximas, tornavam a rotina de Marcelo ainda mais pesada. Cada um deles tinha suas próprias demandas, e conforme o tempo passava, o desgaste físico e emocional de Marcelo era visível. Os parentes e amigos notavam como ele estava envelhecendo. Quando questionado, ele sempre culpava o trabalho, evitando admitir que o peso maior vinha da sua vida familiar. Para seu espanto, nem mesmo a formatura dos filhos trouxe uma mudança significativa. Quando a filha mais nova finalmente concluiu os estudos, ela foi a primeira a reclamar de injustiça. Eles ganharam apartamentos, e eu? Não vou ganhar nada? Reclamou ela. Eu sou a caçula. A caçula sempre merece mais. Helena tentou acalmá-la, dizendo que ela também teria seu próprio apartamento assim que Marcelo se estabilizasse financeiramente. Mas Marcelo já estava exausto. Ele sabia que aquilo não era sustentável. Precisava tomar uma decisão drástica. E aquela decisão veio numa noite comum, quando chegou em casa e encontrou Helena chorando. Helena então desabafou. Contou como estava emocionalmente destruída pelo comportamento egoísta dos filhos, como sonhava com uma família unida, amorosa e apoiadora, mas se via presa a um ciclo de ingratidão e abuso emocional. Criamos filhos ingratos. Concluiu ela, e aquelas palavras pesaram no coração de Marcelo. Helena nunca havia falado assim dos filhos. Ele sabia que a situação tinha chegado ao limite. Após uma noite de reflexão, Marcelo tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ligou para seu sócio e anunciou que venderia sua parte na empresa para quitar todas as dívidas. Você está louco? Reagiu o sócio, Carlos. Não tem mais volta. Eu já decidi. Disse Marcelo.
Em pouco tempo, a venda foi concluída. Marcelo contou à família sobre a decisão apenas quando tudo já estava resolvido. A reação foi furiosa. Como você pode vender a empresa? Gritou o filho mais velho. Esse era o nosso futuro. Exclamou a filha mais velha e continuou. Você não pensou em nós? A filha mais nova apenas observava e concordava. As críticas vinham de todos os lados, mas Marcelo escutava com calma, esperando que todos terminassem. Quando finalmente o silêncio se instalou, ele olhou para os filhos e disse: Tenho mais uma coisa para contar. Eu vendi metade da minha parte na empresa, sim. Mas deixei o restante da empresa para vocês. Dividi igualmente entre os 3. A partir de hoje, todos vocês são os novos donos e terão que trabalhar. Por um momento, os filhos ficaram em choque, sem acreditar no que ouviam. Eles estavam prontos para continuar as acusações, mas as palavras de Marcelo os paralisaram. Os 3 começaram a chorar, correram para abraçar o pai, e em questão de minutos, estavam o elogiando, agradecendo por tudo. A ironia da situação era clara. Poucos minutos antes, eles estavam furiosos. E mais uma coisa. Acrescentou Marcelo, virando-se para a filha mais nova. Não consegui juntar o dinheiro para comprar um apartamento para você. Então, a casa onde moramos agora será a sua. É o seu presente. A caçula gritou de alegria e correu para abraçar o pai novamente. Para ela, foi o maior presente que poderia receber, algo que nem esperava. O mais triste de tudo aquilo era que, em meio a tanta alegria, nenhum dos filhos questionou as razões por trás de tal decisão. A caçula, em particular, nem sequer perguntou onde os pais morariam depois que ela herdasse a casa. Quando os filhos finalmente saíram da casa para comemorar, Helena aproximou-se de Marcelo e o abraçou com carinho, apoiando a cabeça em seu ombro. E agora, o que faremos, Marcelo? Perguntou ela, num tom suave. Agora, Helena, vamos viver. Viver como pessoas normais, como merecemos. Helena sorriu com ternura. No dia seguinte, o compadre deles, Antônio, chegou com seu carro e ajudou a colocar as poucas coisas que Marcelo e Helena decidiram levar para a nova vida. Antônio morava no interior, em um vilarejo acolhedor, bem diferente do ritmo frenético da cidade grande. As casas eram bem construídas, feitas para durar gerações. Era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. Interior? Perguntou Helena, com uma expressão surpresa. E o que vamos fazer por lá, Marcelo? Nós sempre fomos pessoas da cidade. Fomos pessoas da cidade, agora vamos ser do campo. O que tem de errado nisso? Marcelo nunca havia sonhado em viver no campo, mas logo percebeu que aquela mudança de vida seria uma das melhores decisões que havia tomado em anos. Ele se afastou completamente dos filhos e da empresa, deixando para trás qualquer preocupação com o que aconteceria a seguir. Não importava mais para ele se os filhos fariam algo útil com a empresa ou a arruinariam. Ele estava em paz. Helena, por outro lado, ainda se preocupava. Ela andava pela nova casa, refletindo sobre como seria a vida dali em diante. Marcelo, porém, mantinha a calma e tranquilizava a esposa. Aos poucos vamos construindo algo aqui, Helena. Podemos plantar, criar algo para nós. Vamos nos estabelecer devagar. Antônio, por sua vez, estava feliz em ter companhia. Sua esposa havia partido e os filhos se mudaram para a cidade, deixando-o sozinho em sua casa grande. A presença de Marcelo e Helena trouxe nova vida ao lugar. É bom ter gente por perto de novo, disse Antônio. A casa estava tão vazia. Agora, com vocês aqui, tudo parece mais vivo. A adaptação ao campo, no entanto, não foi fácil. Marcelo e Helena estavam acostumados com o conforto da cidade, e a nova vida exigia muito mais esforço físico. Sem contar que, além das tarefas do dia a dia, eles dividiam espaço com Antônio, o que trazia desafios na convivência. Ainda assim, Marcelo se sentia rejuvenescido. Apesar das dificuldades, ele estava em paz, longe da pressão de antes. Antônio, certo dia, durante o jantar, comentou: Marcelo, você está parecendo mais velho, sabia? Esse tempo na cidade te fez mal. Era uma observação honesta e que continha certa verdade. Marcelo, de fato, havia envelhecido rapidamente nos últimos anos.
O peso das responsabilidades com os filhos, o estresse do trabalho, tudo isso havia sugado sua energia. Mas ele não se deixava abater. Acho que o tempo me pegou de surpresa. Respondeu Marcelo, sorrindo. Mas estou recuperando as forças aos poucos. Apesar de estar longe da cidade e do trabalho, Marcelo ainda precisava encontrar uma nova ocupação. Não podia ficar parado, e Antônio logo trouxe uma solução inesperada. Marcelo, você lembra que estudou para ser guarda florestal? Aqui no vilarejo estão procurando alguém para esse trabalho. Nem lembrava mais disso. Marcelo respondeu, rindo. Faz tantos anos que até parece outra vida. Você tem o diploma. E olha, ninguém realmente sabe tudo sobre uma nova profissão quando começa. Aprende-se com o tempo. Vai lá, tenta. O que você tem a perder? Marcelo, relutante no início, acabou concordando. De fato, ele precisava fazer algo com seu tempo. Começou a trabalhar como guarda florestal sob a supervisão de Antônio, que tinha um pouco de experiência nessa área. Aos poucos, Marcelo foi se adaptando ao novo trabalho, que exigia menos estresse e mais contato com a natureza. Era uma mudança drástica em relação à vida urbana, mas ele estava gostando. Parece que você nasceu para isso. Comentou Antônio um dia, observando o progresso de Marcelo. Você tem jeito para lidar com as pessoas, entende de administração. Vai ser um ótimo guarda florestal. Marcelo nunca imaginou que trocaria os negócios da cidade pela vida no campo, mas, aos poucos, estava se sentindo realizado. Seu relacionamento com as pessoas da região fluía bem, e até mesmo os caçadores, que costumavam causar problemas, começaram a respeitá-lo. Aos poucos, Marcelo assumiu mais responsabilidades e passou a liderar algumas iniciativas na floresta, sempre com a supervisão de Antônio. Eles riam juntos, comentando sobre como a vida era imprevisível. Antônio, que já estava ansioso para se aposentar, começou a passar mais e mais tarefas para Marcelo, preparando o amigo para assumir o cargo definitivamente. Eu já estou de olho na horta lá de casa. Disse Antônio, sorrindo. Acho que chegou a minha hora de descansar de verdade. Marcelo sabia que o trabalho no campo não era fácil, mas a tranquilidade que ele encontrava ali não tinha preço. Com o passar dos meses, ele foi se acostumando com a rotina e se sentia cada vez mais à vontade em sua nova vida. Contudo, algo inesperado estava para acontecer, algo que mudaria o curso de sua tranquilidade de maneira rápida. Com o passar do tempo, Marcelo começou a dominar todas as tarefas de seu novo trabalho como guarda florestal. Ele até se sentia mais jovem, apesar das mudanças físicas que os anos de trabalho duro lhe causaram. Antônio, que lhe ensinou tudo sobre a floresta, já estava praticamente aposentado, deixando a responsabilidade quase toda nas mãos de Marcelo. A vida no campo seguia tranquila, até que um dia algo inesperado aconteceu. Era uma tarde comum, e Marcelo, após o almoço, aproveitou para tirar uma soneca. No entanto, foi acordado abruptamente pelo latido intenso de Baiano, o cachorro que Antônio lhe confiou. O cão nunca latia daquele jeito, e Marcelo imediatamente soube que algo estava errado. Baiano, o que foi? Perguntou Marcelo, ainda com muito sono. Baiano entrou correndo na cabana, puxando a jaqueta de Marcelo com os dentes, algo que ele nunca havia feito antes. Marcelo rapidamente calçou as botas e seguiu o cachorro, que corria disparando pela floresta. Baiano olhava para trás de vez em quando, esperando que Marcelo seguisse. Quanto mais avançavam, mais o coração de Marcelo batia acelerado, até que ele ouviu um gemido. O guarda florestal chegou perto do arbusto, e para sua surpresa, viu uma menina pequena, deitada encolhida sob uma árvore. Ela parecia ter cerca de 8 anos e usava um casaco muito grande para seu tamanho. O que mais chamou a atenção de Marcelo, no entanto, foi o volume em sua barriga. Marcelo congelou por um momento, incapaz de entender o que estava vendo. Ele se aproximou cautelosamente, e a menina abriu os olhos lentamente, revelando um rosto pálido e exausto. A situação era crítica. A menina parecia estar sem comer e beber há dias, e seu estado de saúde era alarmante. Pequena, está tudo bem? Perguntou Marcelo, ajoelhando-se ao lado dela. A menina tentou falar, mas a voz saiu como um sussurro fraco. O bebê. O bebê está aqui. Disse ela, apontando para a barriga. Marcelo arregalou os olhos. Ele levou a mão até a barriga da menina,
onde sentiu um leve movimento, e em seguida, um som abafado, como um chorinho. Ele estava completamente chocado. Um bebê. Aqui? Perguntou, sem acreditar no que ouvia. Meu irmãozinho. Sussurrou a menina, com esforço. Minha mãe dizia que era mais seguro assim. Ela o escondeu por muito tempo, mas depois não pôde mais esconder. Então eu o escondi, para ele ficar seguro também. Marcelo ficou sem palavras. Ele sabia que precisava agir rapidamente. A menina estava fraca, e o bebê, embora parecesse estar vivo, também corria risco. Ele pegou a menina nos braços, junto com o bebê, e começou a correr de volta para a cabana. Baiano, que o guiou até a criança, corria na frente, como se soubesse o caminho de volta, melhor que Marcelo. Quando chegaram em casa, Marcelo entrou com as crianças nos braços, sem fôlego. Helena, que estava dentro, ficou em choque ao ver o estado das crianças. Meu Deus, Marcelo! O que aconteceu? Perguntou Helena, correndo para ajudá-lo. Marcelo colocou a menina no sofá, enquanto Helena imediatamente pegou o bebê nos braços. Ele era muito pequeno, provavelmente recém-nascido, e parecia frágil. Helena agiu rápido, pedindo que Antônio fosse buscar fórmula para o bebê na cidade, pois temia que o leite de vaca não fosse seguro para ele. Enquanto Helena cuidava do bebê, ela também tentou estabilizar a menina, que respirava com mais dificuldade. Aos poucos, a menina começou a recobrar os sentidos, mas ainda estava muito fraca. Baiano, o fiel companheiro, se aproximou lentamente e deitou ao lado da menina, como se estivesse protegendo-a. Você está em segurança agora, querida. Fique calma. Disse Helena, enquanto acariciava a cabeça da menina. Aos poucos, a menina começou a falar, contando sua trágica história. Ela e o bebê haviam passado a noite na floresta, depois de fugirem de casa. A mãe delas já havia falecido, e eles moravam com a avó, mas algumas pessoas da cidade queriam levá-las para um orfanato. A menina, desesperada para evitar isso, decidiu fugir com o irmãozinho para a floresta, onde acreditava que estariam seguros até que a situação se acalmasse. Eu só queria proteger ele, como a mamãe fazia. Disse a menina, com as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Marcelo, que ouvia a história, ficou profundamente tocado. Ele não podia imaginar o desespero que aquela criança sentiu ao tentar salvar o irmão mais novo. A decisão de se esconder na floresta foi arriscada, e sem a ajuda de Baiano, o desfecho poderia ter sido trágico. Com a chegada de Antônio, trazendo a fórmula para o bebê, Helena conseguiu alimentá-lo com cuidado. A menina, que naquele momento se sentia mais segura, adormeceu ao lado do irmão. Baiano continuou ao lado deles, como se fosse seu guardião. Mais tarde naquela noite, enquanto observavam as crianças dormindo, Marcelo e Helena trocaram um olhar profundo. Sabiam que aquelas crianças precisavam de mais do que um simples resgate, precisavam de um lar. Marcelo se aproximou de Helena e a abraçou. E agora? O que vamos fazer? Perguntou ele, em um tom suave. Helena, com os olhos marejados, sorriu. Vamos cuidar deles, Marcelo. Não podemos deixá-los voltar para aquela situação. Eles precisam de uma família. No dia seguinte, Marcelo fez contato com as autoridades, mas tomou a decisão de lutar pela guarda das crianças. A situação com a avó, que vivia em condições difíceis, tornava inviável que as crianças retornassem para ela. No entanto, Marcelo e Helena garantiram que a avó poderia visitá-los sempre que quisesse. Alguns meses depois, a adoção foi oficializada. A menina, chamada de Maria, e o bebê, que recebeu o nome de João, passaram a fazer parte da família. Marcelo, que nunca havia imaginado que sua vida mudaria tanto, naquele momento se sentia completo. Baiano, o cachorro-herói, nunca deixou de proteger as crianças. Maria e João cresceram cercados de amor, e a nova vida no campo trouxe paz e felicidade para todos. Helena, que antes carregava no coração a tristeza de ter visto seus filhos se afastarem, encontrou um novo propósito ao cuidar de Maria e João. Marcelo, por sua vez, finalmente encontrou a paz que sempre buscou, vivendo uma vida simples, mas plena, ao lado de sua esposa, das crianças, e de Baiano, seu companheiro como guardião da floresta e da família. O que você faria se encontrasse uma criança perdida? Já imaginou o que um cachorro poderia fazer para salvar vidas?
Você acredita que o amor e a família podem transformar destinos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.